Vai. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria podemos estar aqui para adorar o nosso Deus. Você que está em casa também. Que essa noite nós possamos ter um tempo muito especial na presença do nosso Pai. Não tem nada melhor do que isso, né? E meu coração hoje está bem alegre por estar aqui. Fazia muito tempo que eu não ministrava, né? Não conduzia. Porque eu sempre nos instrumentos. E eu brinquei com eles quando eu cheguei aqui hoje. Que tem um pastor amigo meu que fala assim, às vezes a gente faz uma agenda, Deus desmonta toda essa agenda. Essa equipe que está aqui hoje vai ter só 2 que eram para estar, né? Os outros 3, nós 3 aqui, eu, o Rafa e o Vitor viemos porque a gente precisou ouvir. Mas o Senhor quis assim. E eu tenho certeza que na vida de cada um de nós durante a nossa semana acontece isso, não é verdade? Às vezes a gente planeja e o Senhor muda tudo. Porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. A gente vai projetar o texto bíblico em Salmo 103, 1 a 4. E nós aqui vamos cantar. Quando eu vi esse salmo hoje, pela manhã, eu me lembrei de quando eu era criança que eu cantava esse salmo. E naquela época a gente decorava a Bíblia cantando. Nós vamos cantar esse salmo. Se você souber, você cante junto. Ou você acompanha a letra. É o Salmo 103, versículos de 1 a 4. Se quiser acompanhar também na sua vida. Vamos adorar o Senhor, então. Paizinho querido, Deus amado, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és aquele que reina poderoso sobre a terra, mesmo quando às vezes nós olhamos para tudo que está acontecendo em volta e não acreditamos, mas a fé que o teu Santo Espírito coloca no nosso coração nos faz crer que o Senhor continua reinando, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui, Pai, nesta noite, humildemente, para te adorar, para te bendizer. Que a nossa alma bendiga ao Senhor, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. Aceita, Senhor, nosso louvor, aceita a nossa adoração. Que o Senhor possa se agradar deste culto que iremos oferecer, já estamos oferecendo ao Senhor, como parte da nossa vida entregue a Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O Senhor reina no seu coração, na sua vida? Você que está em casa, o Senhor reina no seu coração e na sua vida? Então nós vamos declarar agora isso ao Senhor. E eu quero que você cante com muita alegria, porque o Senhor merece a alegria do nosso coração, com forte gratidão. Amém?
graças a Deus o Senhor cuidou de um jeito. E eu vou dizer para você, eu me senti tão segura nos braços do Pai, porque eu tenho a certeza que Ele cuida de mim o tempo inteiro. E realmente, Ele cuidou de uma forma tão incrível. E eu me senti muito segura. E eu não sei se você se sente seguro o tempo todo, mas eu quero te dizer uma coisa. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai. A promessa de Jesus é que Ele vai cuidar de nós o tempo todo, em todos os detalhes. E eu quero te desafiar a se sentir seguro no colo do Pai, no braço dele. E a gente vai cantar isso agora. Se você não se sente tão seguro, eu te desafio a cantar da mesma forma, porque o Senhor conhece o seu coração. E se você cantar, significa que você quer. E eu tenho certeza que Ele vai dar isso para você. Ele vai fazer com que você se sinta seguro nos braços dele, em todos os momentos dessa semana. Amém? Cante isso no coração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me
Muito boa noite, família Pedras Vivas. Quero saudá-los também na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom sabermos que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, que nós podemos descansar nos braços fortes dele. Principalmente quando ele nos abençoa com uma criança, uma gestação, um bebê sendo formado no ventre da mulher, que é um milagre de Deus, uma bênção maravilhosa, um motivo de gratidão. E eu quero convidar a Ingrid e o Johnny para virem aqui à frente, por favor. Podem vir, porque o motivo é muito especial. Nós queremos orar pela vida do Lucas, que está sendo gerado no ventre da Ingrid. Por favor, Ingrid, pode vir. Senão quem está em casa não consegue te ver, não consegue ver o Johnny. Chega para cá, vem cá, bem pertinho aqui. Olha lá. Porque a Ingrid é uma pessoa muito querida nossa, nós louvamos a Deus pela vida da Ingrid. Temos tido a oportunidade de algum tempo conviver com ela, com a Júlia, com a Eloá. E louvamos a Deus pela presença do Johnny aqui hoje conosco. Bênção de Deus, Johnny, fica à vontade conosco, está bem, querido. E o Lucas está sendo gerado, irmãos, com uma graça, com uma dádiva, um presente de Deus. A gente tem tido dificuldades por conta de saúde para estar aqui conosco, mas já há algum tempo a gente vem ensaiando, pastor, nós precisamos orar juntos, eu quero estar na igreja para orarmos juntos. E hoje a data é especial, é dupla, porque também aqui na classe dos dos pré-adolescentes, nós estamos comemorando o aniversário da Júlia. Os pré-as estão em festa aqui ao lado, irmãos. E também é motivo de gratidão. Quantos anos a Júlia está fazendo? 13 anos da Júlia. Bênção de Deus. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para nós orarmos. Nós não podemos ficar na mão dessa foto, gente, por favor. E eu quero convidar a Sandra para vir aqui à frente. Vai te dar trabalho de novo, né, Zinho? Por favor. Obrigado, Zinho. Vamos orar com a Sandra, queridos. Ó Deus, esse é um tempo tão especial aqui. Nós nos reunimos como igreja do Senhor para agradecer, ó Deus, pelo milagre da vida. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor está formando no ventre da Ingrid uma pessoa tão especial que o Senhor vai dar de presente para ela, para o Johnny, para a Júlia, para a Eloá, para essa família. E nós queremos consagrar essa vida que está sendo formada diante do Senhor, entregá-lo mais uma vez, ó Deus, porque eu sei que a Ingrid e o Johnny têm entregado a vida dele aos cuidados do Senhor. Pai, recebe essa criança, recebe essa bênção, essa herança que o Senhor tem dado à vida da Ingrid e o Johnny, ó Pai. E que em nome de Jesus ele continue sendo formado pelas tuas mãos, sobre os teus cuidados, que ele venha no tempo certo, no momento certo, seja também abençoado no momento do parto e que venha trazer muita alegria para essa família, Deus. Nós consagramos essa criança no ventre da Ingrid aos teus cuidados mais uma vez, ó Pai. Sabemos que o Senhor é o dono da vida, é o Senhor quem nos dá a vida a cada dia, nos dá o fôlego da vida, e nós te louvamos pela vida do Lucas que está sendo formado, Pai. Ó Deus, que ele venha para ser um servo do Senhor, um menino consagrado ao Senhor, que ele cresça nos teus caminhos, que ele venha para honrar e glorificar o teu nome, ó Deus. Nós consagramos ele diante do Senhor, ó Pai, desde o ventre da Ingrid, e
E quando ela estiver com ele nos braços, nós queremos também consagrar mais uma vez, porque já podemos ver pela graça do Senhor que Ele virá como bênção, que Ele virá com saúde, que Ele virá, ó Deus, para completar a alegria dessa família. Abençoa esse casamento, abençoa essa família. Obrigado pela vida da Júlia, que completa mais um ano de vida. Ó Pai, continua abençoando a vida da Júlia. Que ela tenha a alegria sempre de estar na tua casa, de servir ao Senhor, porque ela também foi consagrada ao Senhor, ó Deus. Continua, Deus, também abençoando a vida da Eloá, também preciosa aos olhos do Senhor. Guarda a vida dela de todo mal, de todo perigo, ó Deus, e completa a obra nessa família para a honra e glória do Senhor, porque nós consagramos essa família, pedimos a proteção do Senhor para essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Aqui a gente tira direto do geral, né? Não faz sentido a gente estar ouvindo muito bem aqui e não estar ouvindo lá. Entendeu? Nós queremos separar esse momento, queridos, para intercedermos, para orarmos por pessoas queridas. Nós queremos, nesse momento, como igreja reunida, nos lembrarmos de pessoas que nós já temos lembrado durante a semana, nos nossos momentos de oração, e queremos agora, como igreja reunida, mais uma vez interceder por pessoas. Mas antes eu quero ler um texto, eu quero pedir que ele projete para nós, esse Salmo 106, os versículos 4 e 5, que nos dizem assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. Amém. Apenas 2 versículos, irmãos, mas que nos chamam a confiarmos em Deus e olharmos para Deus, sabendo que o Senhor ouve, recebe e Ele responde às orações que fazemos aí. Quero te convidar a fechar os teus olhos, quero te convidar a buscar muita sinceridade de alma a face de Deus, a presença de Deus. Você pode agora orar, interceder pessoas que você conhece, que você se relaciona, e abençoá-las em nome de Jesus, e rogar pela salvação, pela cura, pela libertação. E você pode também agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Estão diante dos teus olhos, você reconhece que é Ele. Senhor Deus, Pai bondoso, o Senhor nos amou primeiro, por causa disso hoje nós te amamos, Deus. Nós te amamos como Deus da nossa vida, Pai. Nossa vida não faz sentido sem o Senhor. Sabemos que és Deus poderoso, vivo, que ouve e responde orações. Nós queremos apresentar, Deus, alguns nomes, algumas causas ao Senhor nessa hora, pedindo a tua intervenção de graça. Deus, eu quero interceder pela família da irmã Ione, pela família dela, Deus, mas especialmente, Pai, pela vida da Lena, da Fátima, da Edna, irmãs dela. Deus, a Edna, semanas atrás, dias atrás, ela
uma intervenção, Deus, no transplante de córnea, com tanta dificuldade, e amanhã, Deus, será feito na outra vez. Nós queremos te pedir, Deus, a vitória. Nós queremos te pedir que ela seja abençoada e essa intervenção seja bem sucedida. Nós entregamos, Deus, a vida dela, esse procedimento em tuas mãos, para que operes, Deus, teu poder e a tua misericórdia, abençoando a vida dela com aquele jeito que só o Senhor é capaz de fazer. Que além, Deus, dos objetivos do transplante da córnea, além da recuperação da visão, o restabelecimento da visão e de uma vida, a vida dela, de uma autonomia, Deus, nós queremos te pedir que não somente ela, mas toda essa família viva, Deus, uma grande aventura contigo, te conheça melhor. E é isso que nós temos visto a cada encontro às sextas-feiras, Deus. E nós fomos tão tocados, nós fomos tão abençoados com as orações delas, especialmente da Edna. Porque nós vemos, Deus, que mesmo com seus olhos e sua visão escurecida, turva, ela tem enxergado ao Senhor no meio disso tudo, e nós te damos graças. Completa essa obra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, nós queremos interceder pela vida do Bruninho, um pedido da Priscila. Deus, ele estava desenganado, Deus. A medicina não tinha recursos para ele. E o Senhor tem sustentado esta vida. E nós rogamos, Deus, em nome de Jesus, continua, Pai, a realizar obra maravilhosa na vida dele e abençoe toda essa família. Deus, nós intercedemos pela dona Zoleide, lutando, Deus, contra a enfermidade. Faz intervenção, a doença volta. Deus, abençoe com cura a vida dela e abençoe a família. Abençoa a vida da Nise, Deus, lutando contra o Covid. A vida da Laurita, de igual modo. A vida do Vili, filho da irmã Edith e do seu Lino, Deus. Deus, não permita, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Eles já viveram uma dor terrível de sepultar o filho, Pai. É antinatural, Deus. E eu quero te pedir por misericórdia, poupa a vida do Vili, Deus. Visita, Deus, nesse hospital e, por favor, Pai, restaura a saúde dele, devolva-o à sua família, à sua casa, aos seus afazeres. Conceda, Deus, essa alegria ao coração do seu Lino e da irmã Edith, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, nós queremos também rogar ao Senhor pela vida da Aline, que é surda, e o seu esposo, também surdo, que perderam, Deus, tudo naquele incêndio. Nós te louvamos porque a vida deles foi poupada, mas nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe e que eles possam reconstruir a vida deles. E continua, Deus, a levantar pessoas com coração generoso para ajudá-los. Paizinho querido, intercedemos pela vida do senhor Ismael, um pedido da Andréia, lutando contra um câncer, sua filha Fernanda. Cuida deles, Deus, cuida também da Cici, sobrinha do Araçari. Nós te pedimos pela irmã Débora, esposa do irmão Oswaldo. Deus, ontem nós tivemos um culto tão abençoado aqui com os idosos. Nós gostaríamos tanto que ela estivesse aqui, Deus, e isso não foi possível ontem. Nós te pedimos por essa família. Opera, Deus, ali naquela família com teu poder,
na vida desse casal de idosos, na vida da Débora, filha, do neto. Eles precisam tanto do Senhor, Pai. Pai querido, nós intercedemos ainda pela recuperação da saúde da dona Ana, que foi atropelada, pedido da Andréia. Nós te pedimos, Deus, pela vida da Alda, que fez uma cirurgia no intestino, pedido da Ironi. Nós te pedimos, Deus, por todos aqueles que num momento como esse estão num leito de dor, de enfermidade. Nós pedimos a visitação de cura do Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu quero rogar por aqueles que também estão com seus corações entristecidos. Pessoas, Deus, que estão bem, o corpo está bem, mas os sentimentos, as emoções, a mente, o coração, Deus, está confuso e em desordem. Pessoas lutando contra maus pensamentos, maus sentimentos, angústia, tristeza, pessoas que estão deprimidas. Eu quero pedir a Deus, por favor, Pai, vá ao encontro dessas pessoas, Deus, e promova, Deus, na vida delas um reconhecimento assim grande de Jesus, Pai. Que elas possam ver Jesus no meio disso tudo, Deus. Eu quero te pedir, Deus, eu poderia pedir para que o Senhor curasse essas pessoas, mas eu sei que o Senhor, quando nós estamos assim, Deus, mas nós vislumbramos a Jesus, Deus. Há uma iluminação, Deus. É como o sol que chega, Deus, iluminando e aquecendo a nossa alma, o nosso interior. E eu quero rogar, Deus, que todos aqueles que sofrem nesse momento, essas aflições, o Senhor possa ir até eles e se revelar, e revelar o Teu Filho, em nome de Jesus, Pai. Porque é dele, Deus, das mãos dele que nós recebemos todas as bênçãos e tudo de bom. É das mãos do teu Filho, a quem nós adoramos, glorificamos, exaltamos e bendizemos. Pai, muito obrigado pelas bênçãos do dia a dia. Muito obrigado a cada manhã poder levantar com saúde. Muito obrigado pela coberta que nos aquece, pelo teto, pelas vestes, pelo alimento, pela provisão, pelo trabalho, pela família, pelos amigos. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos. Estamos ansiosos, Deus, de podermos agradecer e te louvar por respostas a estas orações feitas em favor dessas pessoas. Por isso, Deus, recebe também a nossa gratidão pela recuperação do Tiago e do seu Osvaldo, marido e filho da Laurita. Há pouco tempo nós estávamos orando por eles e hoje nós te damos graças. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esse momento de adoração. Obrigado por essa bênção tão especial de podermos falar contigo no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ontem nós tivemos, queridos, 2 encontros muito abençoadores. À tarde, o encontro no culto dos idosos. Nós tínhamos 30 pessoas aqui, irmãos, 30 idosos aqui. Ou idosos ou candidatos. Nós já temos alguns candidatos que estão vindo já para se acostumar. Você não fique com vergonha, seja abençoado. E foi realmente tremendo o que Deus fez aqui, e eu louvo ao Senhor por isso. E à noite, os jovens, nós também pudemos nos reunir aqui ao redor da palavra de Deus, e foi assim, profundo o que Deus fez. Eu louvo muito ao Senhor pela obra dele. Continue orando pelos nossos idosos, continue orando pelos nossos adolescentes e jovens. Jennifer, me falaram que tem uma cantina esperta hoje aí, não tem? Irmãos, a esfirra do seu Francis e da dona Neuza está de volta. Depois de um longo e tenebroso inverno, e atendendo a muitos e muitos pedidos e orações, o seu Francis e a dona Neuza mais uma vez estão nos abençoando com os quitutes, e hoje a cantina é exatamente fruto do trabalho deles.
com as esfirras que eles prepararam. Então os irmãos fiquem à vontade para prestigiar logo após ao culto. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar a Ana para vir aqui à frente. Nós vamos cantar louvores ao Senhor. E se você veio desejoso de entregar o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer a sua entrega agora, enquanto cantamos essa música. Que bom que o pastor falou da oferta, né? Às vezes a gente se esquece. Mas essa é uma forma da gente dar um pouco pro Senhor, né? Daquilo que... tantas bênçãos que Ele traz para a nossa vida, né? Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então nós temos realmente que devolver. E a palavra de Deus em Filipenses 3, ela fala que o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Somos igreja. Só estamos aqui porque o véu rasgou quando Jesus naquela cruz morreu e ressuscitou. E agora nós vamos continuar adorando ao Senhor. E nós vamos... a única forma da gente continuar nesse caminho é olhando para a cruz todos os dias, é a gente se lembrando do sacrifício de Jesus, que pela graça e misericórdia nos alcançou um dia. Vamos adorar o Senhor com muita alegria, colocando o nosso coração diante dele. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai.
ao Senhor? Pode aplaudir. A Judite foi? Vamos. Amém, glória a Deus. Deus nos abençoe nesse momento. Obrigado, querida. Queridos, coisa boa, uma das maiores bênçãos da vida com Jesus, uma dos maiores milagres que Jesus promove na vida de pessoas, é que Ele é o caminho que nos leva para Deus. Então, a gente vai até Deus. Imagina, a gente tem espelho em casa, nós sabemos quem nós somos. E Ele é o novo e vivo caminho que conduz para Deus, para que a gente viva com Deus, para que a gente conheça Deus, para que a gente tenha intimidade com Deus, para que a gente ore a Deus. Tudo isso é resultado da conquista de Jesus na cruz, como nós cantamos aqui. E nós acabamos de orar por tantas pessoas, nós já tínhamos orado com tanta alegria no nosso coração pela vida do Lucas e da Júlia, e quando oramos também pelo Johnny, pela Ingrid, pela Eloá. Mas eu quero convidar a Tati e o Alexandre para virem aqui à frente, por favor. Nós vamos orar por essa família de modo especial também. Eles estão diante de um desafio grande e precisando de oração, como todos nós. Mas existem momentos na vida da gente que isso que pega, sabe, irmãos? E a gente é chamado a buscar Deus. Por favor, vem aqui. E hoje é o dia de orar pela família dos pais dos preás, porque o Bernardo é um outro preá que está também lá na classe, e na classe do André e da Pamela, na verdade da Pamela e do André, uma questão de justiça. E é o seguinte, irmãos, alguns aqui conhecem um pouco mais essa família, conhecem um pouco mais o Bernardo. Bernardo, apesar de novo, o Bernardo é um atleta de futebol. E o Bernardo sofreu algum tempo, ele se machucou, sofreu uma lesão. E há uma possibilidade que é presente, do Bernardo ter que sofrer uma cirurgia. Então, uma cirurgia de qualquer criança, os pais já ficam com o seu coração bastante pesados e querem o melhor para os filhos, como todos nós. Já é motivo de buscarmos a Deus. Quando mais, o sonho do Bernardo, e Deus tem abençoado ele com tanta qualidade, ele sonha em ser um atleta, então ele precisa que o corpo dele responda, e nós queremos entregar essa situação toda e essa decisão a Deus. O Alexandre e a Tati têm lutado muito para apoiar o sonho do filho, como qualquer pai e mãe apoia e busca fazer o melhor, mas agora eles estão diante de algo que não depende deles, nem da força, nem do conhecimento. E eu quero convidar a igreja a orarmos por eles, pela vida do Bernardo, por essas decisões difíceis que eles vão ter que tomar e por tudo que envolve esse processo. A gente quer colocar isso tudo diante de Deus para que eles também estejam em paz e o próprio Bernardo esteja em paz. Vamos orar em favor dessa família? Paizinho, que coisa boa é podermos falar contigo. Muito obrigado por Jesus, que abriu esse caminho para que a gente pudesse chegar até a tua presença. E agora nós queremos ousadamente, Deus, pedir ao Senhor em favor do Alexandre e da Tati. Eles são pais, eles amam o filho, eles têm cuidado do filho, e eles estão diante de situações, Deus, desagradáveis, difíceis, dolorosas, mas que os tem também feito se aproximar mais ainda do Senhor. E eu te dou graças por isso, porque no momento da dificuldade, eles não fugiram da tua presença, mas ao contrário, eles têm te buscado ainda mais e mais. Continua se revelando a eles, Deus, como Deus de amor. Continua se revelando a eles como Deus provedor
E agora eu te peço, Deus, que o Senhor se revele a eles como o Deus que cura. Nós te pedimos a cura para a vida do Bernardo. Nós colocamos o Bernardo diante das tuas mãos agora, Deus, pedindo uma intervenção tua na vida dele. Deus, o Senhor deu conhecimento aos médicos e eles têm buscado esse conhecimento, têm conduzido o Bernardo a esses profissionais. E são decisões difíceis, Deus. Sonho do Bernardo, sonho dessa família, a integridade física, a saúde do Bernardo. Tudo isso aqui, Deus, eu quero pedir ao Senhor que encaminhe uma solução de cura para a vida desse menino, em nome de Jesus. O Senhor tem os caminhos, Deus. Quem sou eu para dizer o que o Senhor deva fazer? O que eu te peço é que, por misericórdia, por graça, intervenha, Deus, em nome de Jesus, e sustenta a fé do Alexandre, da Tati e do próprio Bernardo. Que esse desafio, Deus, para essa família, seja também uma forma de uni-los ainda mais como casal. Abençoa esse casamento, Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos a união deles, para que juntos, cada vez mais juntos, unidos no Senhor, eles possam ajudar o filho, que nesse momento precisa muito de uma intervenção tua. Obrigado, Deus, porque ele está ali na classe e as amizades ali são bênção. Obrigado pela vida da Pâmela, do André, dos demais preásticos que estão ali. E a cada domingo, Deus, eles têm crescido no conhecimento da tua palavra e crescido também em amizade. Nós te damos graças por tudo isso e te damos graças, Deus, por podermos colocar essa família diante do Senhor agora e termos a convicção de que o Senhor já está agindo e que, mais adiante, nós vamos exaltar e glorificar o teu nome pelas tuas respostas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Podem se assentar. Vamos continuar nossa jornada em Filipenses, queridos. Nós temos caminhado bem, chegamos hoje ao capítulo 3, os 11 primeiros versículos. Capítulo 3 de Filipenses. Eu vou fazer o resumo do resumo, tá, gente? Para tentar colocar todo mundo aí junto, na mesma página. Paulo, que estava preso em Roma, o apóstolo Paulo, acusado pelos judeus de Jerusalém, de Paulo ser alguém que estava fazendo uma revolta contra o imperador, de forma leviana essa acusação, mas ele se defendeu e ele estava aguardando o veredito do imperador. Ele estava numa prisão um pouco diferente, porque ele estava numa casa em Roma, custeada por ele mesmo. Então a guarda palaciana, que é a guarda pretoriana, ficava um soldado com ele o tempo todo, e eles iam se revezando nisso. Mas Paulo podia receber pessoas, e essas pessoas que ele recebia, ele evangelizava, como também a própria guarda pretoriana, que era obrigada a ficar com ele e que ele evangelizava todo mundo. Ele recebeu um sujeito, um irmão, chamado Epafrodito, que é dessa igreja de Tessalônica, ou de Filipos, da igreja de Filipos. E esse irmão chegou lá levando recursos financeiros para Paulo e se interessando pela vida dele, como ele estava, e a igreja era muito interessada no bem-estar e na segurança dele. E ele ficou um tempo lá em Roma, servindo a Paulo, ajudando Paulo naquilo que ele podia ajudar. Na semana passada, para dar uma encurtada, nós vimos que Paulo já estava fazendo planos de retorná-lo para a cidade dele, para Filipos. Ele seria enviado primeiro e, posteriormente, Timóteo também, e Paulo ainda ansiava e desejava, ele sonhava que ele mesmo ainda poderia estar novamente na cidade de Filipos com essa igreja. Tinha alguns problemas na igreja, como toda igreja tem, e Paulo trata de algumas delas.
E hoje ele vai tratar de uma questão muito específica, que são os falsos ensinos na igreja. É sobre isso que trata a sessão de hoje. Uma das dificuldades da igreja era que alguns falsos mestres estavam pervertendo o ensino original, o ensino que Paulo havia feito, a essência do evangelho estava sendo deturpada. Então vamos ler o texto, que isso já vai ficar mais claro para vocês. Diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Os 3 primeiros versículos, Paulo inicia, faz uma transição. O primeiro versículo fala sobre alegria. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O que ele estava por trás? A história de que a igreja deveria receber o Epafrodito, fazer uma festa, porque o Epafrodito era um cara que era um exemplo importante de vida com Deus para a igreja. E que todos aqueles que vivessem no modo Epafrodito, no modo Timóteo de viver, deveriam ser honrados e celebrar a presença deles. Por quê? Porque eles viviam o evangelho. Aquele evangelho que Paulo estava ensinando a igreja de Filipos a viver, eles viviam. Então ele está fazendo a introdução, irmãos. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Daqui a pouco o Epafrodito está aí e vai ser bênção para vocês. E aí ele fala, então, que ele está escrevendo de novo, porque o Epafrodito é que levaria isso para eles, algumas coisas que ele já havia ensinado. O que ele vai tratar aqui não era um ensino novo. Por isso que ele faz menção. Escrevo de novo as mesmas coisas, e isso não era um problema para ele, o ensino por repetição, e isso seria segurança para eles. Ouvirem novamente de um assunto importante. Então ele está estabelecendo o quê? Gente, eu quero rememorar vocês de algumas coisas. E aí no versículo 2 ele vai para cima, e ele vai para cima com pressão mesmo, porque olha o que ele diz: tenham cuidado com os cães, com os maus obreiros e com a falsa circuncisão. Os cães aqui não são os animaizinhos queridos que os irmãos têm em casa, que reinam e que... Não é isso, não. Os cães, era para a igreja de Filipos ter cuidado, e ele usa a expressão cão, porque era desse modo que o judeu falava do gentio. Quando o judeu olhava, ou quando o judeu escarnecia, ou quando o judeu queria falar de forma pejorativa do gentio, uma das expressões que ele usava é que ele era um imundo, ele era um cão. Então Paulo está dizendo que a igreja deveria ter cuidado com os cães, com os maus obreiros, que eram os falsos mestres judaizantes. Eu vou tentar explicar o que é isso. Porque eles tinham uma falsa circuncisão. O que está em jogo aqui? E eu já quero entrar para... A igreja estava sofrendo o seguinte, irmãos. Havia um grupo, eles eram crentes novos, o evangelho tinha chegado ali através de Paulo, de Silas, de Timóteo, de Lucas, e a igreja era uma bênção, e alguns grupos de judeus ensinavam na igreja
o seguinte: pô, maravilha, vocês são ótimos, só falta uma coisinha. Qual coisinha que falta? Seguirem costumes da lei de Moisés. Então, tinham regras de dieta alimentar. Sabe aquela carne de porco que você gosta tanto? Não poderia. Infelizmente, você teria que abrir mão disso. As festas das datas do calendário judaico, tinham várias festas. Eles dizem, estão indo bem, só falta agora vocês seguirem essas regras da dieta alimentar, seguirem essas festas, as regras da dieta alimentar, as festas do calendário judaico. Vocês precisam agora circuncidar os meninos que nascem ao 8º dia, e se algum homem adulto se converter, ele também precisa ser circuncidado. O que eles estavam fazendo? Eles estavam judaizando a igreja. Esses são os cães, estes são os maus obreiros, esses são a falsa circuncisão que Paulo está se referindo e que a igreja deveria ter cuidado com eles. E aqui já tem um princípio importante: mau ensino é perigoso, é perigo para a igreja. Ensino que não é bíblico coloca a igreja em risco. Por isso que Paulo está dizendo para eles terem cuidado. O texto avança no versículo 3, quando diz assim, 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós, e aí ele apresenta quem são esse nós. Nós somos a circuncisão, eles eram a falsa circuncisão. Quem é a verdadeira circuncisão? Que Paulo vai se referir, é a igreja. São aqueles que adoram a Deus no Espírito, que se gloriam em Cristo e não na carne. E quando chega no versículo 4, ele diz assim, é verdade que eu também podia confiar na carne. Ele está fazendo uma introdução para dizer assim, gente, sabe essa galera que está chegando aí e tentando judaizar a igreja? Tudo isso aí que eu conheço de cor e salteado, essa era a minha vida. E aí ele apresenta meio que o currículo dele, daquela vida dentro do judaísmo. E que não era não era um currículo qualquer, era aquele currículo de peso, que quando cai lá na mesa do RH, o RH já puxa e destaca dos demais, entendeu? E coloca por cima. E já reúne a equipe e fala, vem cá, gente, dá uma olhada nisso aqui. Ele vai revelando o currículo dele. Olha o que ele diz no 4. Jennifer, por favor, adiante o texto para nós ficarmos na mesma página. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai apresentar o currículo dele, que não era fraco. Fui circuncidado ao 8º dia, como um sinal de pertencimento ao povo da aliança. O menino era circuncidado, ele era da linhagem de Israel, ou seja, ele não se converteu, ele não era um adulto que se converteu ao judaísmo, ele já nasceu num berço, tanto que foi circuncidado ao 8º dia. Muitos judeus já não sabiam mais qual era a tribo de origem deles. Nos vários cativeiros que tiveram, eles foram perdendo referências. Paulo diz que ele é da tribo de Benjamim, que era uma das tribos mais fortes deles, e que havia, por exemplo, apoiado Davi, no reinado de Davi, que acabou se tornando algo muito significativo. Então, ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele era sangue puro, irmãos. Ele tinha todos os antepassados hebreus. Quanto ao zelo, quanto à lei, fariseu. Dos vários segmentos que tinha no judaísmo, o farisaísmo era marcado por um apego enorme a todas essas regras que estavam tentando colocar para a igreja. Ele estava dizendo, eu era um fariseu. E eu não era um fariseu qualquer, eu não era um fariseu meia boca, porque eu era muito zeloso. Eu era um fanático, a ponto de perseguir a igreja de Jesus, a ponto de perseguir os nazarenos. A seita dos nazarenos. Então, quanto à justiça na lei, Paulo era alguém irrepreensível. Ou seja, Paulo está dizendo, gente, essa história que eles estão contando para vocês, eu conheço muito bem. Eu conheço muito bem. Eles não estão trazendo um ensino de algo que eu desconheça, de algo que eu não tenha vivido, de algo que eu não... Não, eu posso falar com autoridade sobre isso.
E aí avançamos para o versículo 7, que diz assim, que é a nova transição que ele faz. Mas sabe qual era a visão que Paulo tinha do currículo dele? A visão que ele tinha desse currículo não era boa, porque ele diz assim, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. Ele faz um contraste entre lucrar e perder. Então, enquanto os falsos mestres estavam dizendo, olha, vocês precisam completar a salvação de vocês com isso, isso, isso e isso, Paulo está dizendo para trás, gente, quando eu conheci Cristo, eu achava que isso era o máximo, e eu tinha um reconhecimento muito grande, eles me reconheciam a respeito disso. Esse currículo meu tinha muito peso entre eles, mas quando eu conheci a Cristo, eu olhei para trás, e eu olhei para tudo isso, e falei, isso é perda de tempo. Isso é perda, não é lucro. Lucro é Cristo, é ser achado nele, é conhecê-lo, e ser achado nele. Aquilo que aconteceu naquela viagem que ele estava fazendo como perseguidor da igreja, o próprio Jesus veio estar com ele. Quando ele conhece Jesus no caminho de Damasco, tudo isso que as pessoas estavam ensinando que a igreja deveria praticar, ele está dizendo, gente, não se livrem dessa miséria toda, porque o lucro é conhecer a Jesus Cristo como Senhor. Olha o que ele diz no 8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, mas eu as considero como lixo para ganhar a Cristo. As traduções em língua portuguesa, elas mantiveram uma certa prudência, talvez, na tradução desse termo. Ele significa, assim, com bastante prudência, estrume. Não apenas não é um lixo assim limpinho, um papelzinho que foi. Não é isso, não. É cocô. Paulo está dizendo, sabe o que tudo isso que estão tentando fazer com vocês? Estão tentando lambuzar vocês com cocô. Parece forte, né? E é forte. Sabe por que é forte, irmãos? Porque quando a gente enxerga isso aqui, está dizendo o seguinte, olha, o sacrifício de Jesus não é suficiente. O sangue de Jesus não é suficiente. A entrega de Jesus não é suficiente. Você precisa agora cumprir a cartilinha certinha para que, ao ser somado ao que Jesus fez, você consiga a salvação. Você consiga a paz com Deus. Então, isso joga, na verdade, no lixo o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque é um tipo de salvação que ela é construída, na melhor das hipóteses, com base num mérito pessoal. Eu sigo isso, eu guardo aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aí sim eu dou uma carteirada em Deus e digo assim, olha Deus, agora tu tem que me aceitar, eu vou entrar no seu céu à força. Sabe por que eu vou entrar no seu céu à força? Eu sei que você não me queria, mas eu cumpri tudinho. E sabe o que a Bíblia nos ensina sobre alguém que tenha cumprido tudo isso? É que ninguém cumpriu a não ser o próprio Jesus Cristo. Ninguém entraria no céu pela guarda disso, mesmo que fosse possível, mesmo que fosse esse o projeto de Deus, que pessoas guardassem todas as regrinhas, seguissem a cartilha do começo ao fim e fossem salvas. Esse não é o projeto de Deus. Mas mesmo que fosse, ninguém entraria no céu de Deus, porque ninguém é capaz de cumprir em todo o tempo. A dor de Paulo, de certa forma, a ira e a dureza do discurso de Paulo, é porque ele sabia que aquela coisinha bonitinha, que parecia mimosa, que parecia assim, aquilo estava dizendo assim, olha, Jesus Cristo não é suficiente. A graça não basta. Você precisa completar. Ele fala que considerava tudo isso lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que é essa coisa de cumprir a cartilha, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. Não é por mérito próprio, não é por aquilo que a gente faz, porque até as boas obras que nós fazemos, quem que preparou para nós fazermos? Deus. Mas é a justiça que
procede de Deus, que tem origem em Deus e que é baseada na fé em Cristo Jesus. Os versículos finais dessa sessão, Paulo define o objetivo dele, que deveria ser o objetivo da igreja. Sabe o que eu quero? Eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Você vai falar, mas ele já não conhecia Cristo? É aquela história que a gente está falando desde o início do livro, do desenvolvimento da salvação. Eles já eram salvos, eles estavam sendo salvos e eles seriam salvos. Lembram disso ainda? Então, eles foram salvos, eles estavam sendo salvos e eles seriam salvos naquelas 3 etapas. Eu não vou voltar hoje. Mas o que ele está... Conhecer a Cristo aqui, então, é conhecer cada vez mais profundamente, cada vez com mais intimidade, é estar cada vez mais próximo de Cristo. Ele está dizendo que aquilo, ao invés de gastar energia no cumprimento de todas aquelas regrinhas que não levariam a lugar nenhum, a não ser para a morte, e que só ofendem e desonram o sacrifício de Cristo, o que aquela igreja deveria estar fazendo era buscando conhecer mais a quem? A Jesus. Faz sentido, irmãos? Paulo está dizendo, gente, para com isso, para com essa loucura. Porque exatamente eu estava nessa vida, e eu me destacava nessa vida, e eu era o bambambam nessa vida, mas essa vida é lixo, não serve para nada, não se aproveita. Porque ninguém vai para a presença de Deus, porque cumpriu uma regrinha, outra regrinha, e a gente tem espelho em casa, sabemos que nós não podemos dar conta. Então, que a igreja fizesse como ele. O que ele queria? Aquilo tudo ele tinha deixado para trás, que era o lixo que ele deixou para trás, descartou aquilo tudo. Para quê? Para cada dia mais conhecer a Cristo. Esse é seu desejo? Essa é a sua busca? Ele avança, e aí ele vai falar o poder da ressurreição. Paulo estava numa situação que poderia ser antessala da morte. A história vai mostrar que ainda não foi. Ele foi liberto, depois foi preso de novo e foi morto. Mas a situação que ele estava, eu quero rememorar vocês, para que a gente pense juntos sobre isso, é que ele poderia, se o veredito fosse negativo para ele, ele seria morto. E aí ele menciona o poder da ressurreição. Sabe o que ele está falando? Sabe aquela história de que a morte perdeu o veneno, a morte perdeu o ferrão, e a morte só perde o ferrão por causa de Cristo? Mas aí a gente é salvo, lá quando a gente se converte, entrega a vida para o Senhor Jesus, se arrepende dos pecados e aceita Jesus como nosso Salvador, mas às vezes a gente não perde algumas coisas que vão sendo tiradas no processo de santificação. Então, à medida que a gente vai conhecendo a Cristo, muitas misérias, muitas mazelas, muitos medos, muitas coisas, neuras nossas, o Senhor vai limpando, o Senhor vai tirando. Uma das misérias que Paulo está dizendo, olha, eu quero conhecer Cristo de tal modo que se houver a morte, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero caminhar com Ele na certeza de que quando eu partir, eu estarei nos braços dEle. Eu não quero temer a morte, porque eu estou nos braços de Jesus Cristo. E que eu não quero ficar gastando a minha vida com esse monte de coisa que eu já deixei para trás. Eu quero construir uma história com Jesus tão forte, que nem o maior inimigo da minha vida, nem aquilo que amedronta todos, nem aquilo que machuca a gente, eu não quero. Eu quero conhecer Jesus e o poder da ressurreição. É isso que ele está dizendo que a igreja deveria fazer. Deixar de lado aquela cambada. Está mostrando que aquilo era um perigo para a igreja. Aquilo ia trazer problema, desunião. Ia produzir uma religiosidade vazia, oca, sem conteúdo. Porque tudo aquilo que é prática religiosa, sem Jesus Cristo, é exatamente isso. Oco, vazio. E aí eu quero fazer algumas considerações finais como aplicação para as nossas vidas. Primeira,
com essa questão tão contemporânea de uma diluição, acho que é esse o termo, você vai diluindo a verdade. E muitas vezes, ao diluir a verdade, isso vem com um discurso assim mimoso, bonito, uma embalagem bonita, com fita, com cores e com um discurso assim, parece bacana, parece convincente, parece que tem a ver com Jesus, mas eu quero te chamar a atenção. Tudo aquilo, qualquer coisa e qualquer ensino, e qualquer um que ensine, que precisa acrescentar alguma coisa àquilo que Jesus fez, é estrume. É estrume. Qualquer ensino que diga para alguém que aquilo que Jesus fez precisa ser completado com alguma coisa, esse ensino é um lixo. E a igreja precisa conhecer, então, qual é a verdade. Irmãos, é preciso ter fome e sede da palavra de Deus para que a gente conheça. Muitas vezes a gente terceiriza essa coisa de preparar o alimento para a gente, e a gente acaba com um cristianismo muito superficial, desconhecendo a palavra de Deus. Mas eu não estou falando conhecer teologia, não, irmãos. Não é fazer curso de teologia, não é isso. O curso de teologia é bom, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando como que alguém chega a Deus. Como que alguém é salvo? É a coisa mais elementar, é a essência. De capa a capa, a Bíblia nos revela um Deus que está vindo ao encontro de pessoas que Ele que criou, e Ele está tentando o quê? Ele está agindo para quê? Para religar essas pessoas que estão separadas a Ele. De capa a capa, a Bíblia está dizendo isso. Por isso que Jesus é o centro, porque o modo como Deus reconecta as pessoas, o modo como Deus salva as pessoas, o modo como Deus traz as pessoas de novo para a conexão com Ele, chama-se Jesus Cristo, e Ele é suficiente. É Jesus e nada mais. Isso precisa estar profundamente enraizado no seu coração. Porque na hora da dificuldade, é isso que vai fazer a diferença. É a sua fé em Jesus Cristo. Não é o cumprimento das regrinhas, não. Segunda consideração, irmãos. Quando Paulo fala de experimentar o poder da ressurreição, ele está falando isso como resultado de Deus preparar. E é exatamente o que aconteceu. Como a gente conhece a história dele, quando ele vai falar lá, você conhece o versículo, que ele combateu o bom combate. Como é o versículo? Combateu o bom combate, e aí o que mais ele fala? Diz para mim. Completei a carreira e guardei a fé. Estava na sala da morte, absolutamente em paz, nos braços do Senhor. Às vezes a gente quer construir uma história com Deus que nos prepare para uma casa melhor. Não tem problema ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, um celular melhor, um computador, tudo quanto é bênção. E eu não quero ser franciscano aqui não, irmãos, que não sou. Eu não quero te dizer que isso não é bênção. Eu estou dizendo que isso também é bênção. O problema é a gente ficar só nisso. E a gente construir uma relação com Jesus que o foco da nossa relação com Ele estão em coisas materiais. E até mesmo as maiores. Tem causas que não são vaidade. Problema de saúde. Tá, mas aí se você ficar enfermo, você não vai ficar com Jesus? Só vai ficar com Jesus se você tiver saúde?
Se alguém da sua família ficar enfermo, então Jesus não presta mais, porque alguém da sua família ficou enfermo. Então não é só questão de vaidade, que é a primeira menção que eu fiz. Existem outras coisas importantes na vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui para a gente é o seguinte: é a nossa relação com Jesus que nos faz passar o que tiver que passar e experimentar o poder de Deus para cada situação. A situação dele era de morte. Qual é o poder que ele se preparava para experimentar? O da ressurreição. Que mesmo que o imperador diga para mim: bora lá, prepara o pescoço, bora lá, acenda a fogueira, bora lá, eu estou em paz, porque eu conheço Jesus o suficiente e Ele me prepara para a prova seguinte. Esse é o ponto. Qual é a sua prova seguinte? Qual é a próxima prova da sua vida? Qual é a próxima prova da sua vida? Qual é a próxima etapa que é a tua? A dele parecia ser essa, mas talvez não seja a minha, não seja a sua. Talvez a gente viva mais não sei quantos anos, amém, glória a Deus. Mas qual é a nossa próxima etapa para a gente reconhecer a Jesus Cristo e experimentar o poder dele para aquela situação? E seja ela de alegria, amém, mas se for de dor, se for de perda, se for de tristeza, se for de dificuldade, eu quero conhecer o poder da misericórdia, eu quero conhecer o poder do consolo, eu quero conhecer o poder do conforto, eu quero passar o que tiver que passar perto de Jesus. Isso que ele está dizendo para a igreja, irmãos. E ele está tão claro assim os olhos dele, dizendo: gente, pega essa porcariada toda, joga isso para muito longe, vamos nos agarrar com Jesus, porque nele é a vida. Irmãos, isso não é, eu quero contrastar isso aqui com o evangelho da prosperidade, essa coisa, desse lixo nojento que a gente tem aí, de que as pessoas só estão com Jesus e só é manifestação de Deus se a coisa dá certo do jeitinho que ela planejou. Mas aí a gente olha a vida do Paulo, ele não planejou estar preso em Roma, irmãos. Você olha a vida dos homens de Deus, eles enfrentaram lutas, eles enfrentaram dores, eles enfrentaram perdas, passaram por alegrias, conquistas, vitórias e tanta coisa boa. Não é também o muro das lamentações, não é isso não. Mas é assim, nós estamos numa geração que está flertando com uma religiosidade que eu só ando com Deus, enquanto Deus está fazendo as coisas que eu disse para Ele fazer. Eu só ando com Deus se Deus fizer o que eu quero. Se Deus não fizer o que eu quero, não sei não, viu? Esse Deus não me serve. Talvez o poder que você precisa experimentar hoje, talvez o poder que eu preciso experimentar hoje é o poder de Deus para evangelizar pessoas. Porque as pessoas só se convertem pelo poder de Deus. Nosso. Não tem ninguém que salva ninguém. Você pode amar profundamente seu filho, mas é o poder de Deus que vai salvá-lo. É o seu. Talvez o que você esteja precisando hoje é do poder de Deus se manifestando dentro do seu casamento. Eu quero experimentar o poder de Deus no meu casamento, na criação dos meus filhos. E eu vou buscar conhecer mais a Jesus. E meu marido, minha esposa, vem comigo. E nós vamos ajudar os nossos filhos. Talvez o poder de Deus que precisa se manifestar na sua vida nesse momento são os desafios que a juventude, que a adolescência e a juventude têm trazido para você. Como é que eu passo minha adolescência e minha juventude com Jesus? Eu quero experimentar o poder do Senhor nessa etapa da minha vida. Quero encerrar a minha fala e quero te pedir para baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Qualquer ensino serve quando qualquer destino serve. Eu não sei qual é o destino que você está buscando para a sua vida.
Mas se o seu destino é Deus, se é isso que você está buscando, e era o que Paulo estava buscando, não pode ter qualquer ensino. Nada que desonre a Jesus. Nada, nada. Nunca. Nada. Não pode admitir nada que seja até perfumadinho, bonitinho, mas que no fundo, está dizendo assim: olha, não foi isso tudo lá na cruz não, viu? Não foi isso tudo não. Precisa de alguma coisa. O que Paulo está dizendo é assim, gente: aquele Deus teve misericórdia da nossa vida, da nossa gente, e Ele deu o seu Filho, e o Filho que Ele deu foi a cruz, derramou sangue, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, eu me encontrei com Ele na estrada de Damasco. Na verdade, Ele veio ao meu encontro, e quando Ele veio até mim, eu nunca mais fui o mesmo, e eu comecei a medir a vida e a valorizar a vida a partir dEle, porque eu sou dEle, tudo que eu tenho é dEle, tudo é para a glória dEle, e Ele me é suficiente. Você quer renovar sua aliança hoje com Jesus? Rememorando tudo isso que você conhece, quer renovar sua aliança com Jesus? Você quer dizer: Jesus, eu dei umas bobeadas, eu dei umas vaciladas, mas eu quero renovar minha aliança contigo, porque eu sei que o Senhor é suficiente na minha vida. Alguém nessa noite? Levante um dos seus braços onde você estiver. Fala assim: pastor, Deus abençoe. Estou renovando aqui minha aliança com Jesus. Alguém mais? Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe sua vida. Você estava colocando coisa junto com Jesus. É Jesus e mais os meus contatos. É Jesus e mais o meu conhecimento. É Jesus e mais a expertise que eu tenho nesse assunto. É Jesus e mais a minha habilidade de convencer as pessoas. É Jesus e mais alguma coisa. E hoje você percebeu que não é essa coisa, esse complemento é falso. Isso é lixo. Você estava guardando lixo dentro de você para a desonra de Jesus. Isso faz sentido para a sua vida? Você entende que o Senhor está te chamando para uma correção hoje? Levante um dos seus braços. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe lá atrás também. Quem tem Jesus tem tudo. Não falta nada. Não falta nada agora. Não vai faltar nada na eternidade. Que sejamos achados nele, com ele. Que o poder do Senhor se manifeste diante da sua circunstância. Qual é a próxima casinha do teu desafio nessa jornada da vida? Clame o poder do Senhor sendo derramado e se manifestando em você e através de você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Essa correção que vem do Senhor, Deus, nós precisamos muito disso. Porque a gente não é fácil não, Deus. A gente fica colocando coisas junto e a gente perde a perspectiva de que Jesus nos basta. E aí o inimigo vem, e o mesmo inimigo que fica seduzindo a gente para isso, e depois ele nos acusa. Deus, ensina a gente a buscar Jesus todo dia. Deus querido, opera no meio desse povo, Deus, que está ao alcance dessa mensagem. Que nós não tenhamos outro objetivo, Deus. Nada a competir com o nosso desejo, com a nossa atitude de conhecer mais a Jesus. Para sermos achados no Senhor.
Obrigado, Deus, pelo manifestar do Teu Espírito entre nós e de forma especial na vida de tantas pessoas que estão reafirmando que elas não querem um outro estilo de vida, elas não querem um outro Deus, elas não querem que nada seja acrescido a Jesus, porque elas renovam a aliança com Jesus, crendo na suficiência do sacrifício dele. Sela essas vidas, Deus, e traz paz para esses corações. Traz paz para esses corações. Traz alegria para esses corações, Deus. Que a gente possa se alegrar no Senhor, mesmo diante das dificuldades, para que a nossa alegria seja de fato Jesus Cristo. Nós te damos graças. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. E glórias a Deus. Nosso Pai é bom. Você que nos acompanha no YouTube, Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na paz bendita do Senhor.